Salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Antes Tarde do que Nunca. É estranho não tá o Punch aqui. E como vocês podem ver, não está o Punch hoje. Eu estou substituindo o Punch. Vou tentar aqui ter a responsabilidade, substituído, tá? né? Lindamente. Eu acho que eu sou mais bonito que o Punch. Punch, não fica Concordo bravo comigo contigo, não, cara. mas... Concordo também, eu acho que o Punch não é tão bonito né? o Ramada. Bom, É verdade. ai. Pronto, já tinha alguém pra me quebrar, né, cara? Maria Tinha tá alguém falando pra que me tem uma quebrar. A voz melhor. Maria. A Maria gosta de mim, ela fica falando mal, Exato. mas ela fala mal de mim. Mas beleza, então tá, mas antes da gente começar aqui, pessoal, não esquece de se inscrever lá, dar um joinha pra gente aqui, dar aquela força, porque o canal só vai existir se o pessoal engajar, né, Rafa? Principalmente, clica no sininho. Né? Quase 80% das pessoas tá inscrito e não tá com o sininho colocado lá, então, ou o inverso, 20 e poucas pessoas, por cento, sei lá. Resumindo, você que tá ouvindo agora, vá lá e clica no sininho, porque daí a tecnologia avisa você quando vem episódio novo toda terça-feira. Exatamente, aí você vai enviar uma notificação quando a gente liberar o novo episódio. Exatamente. Né? Posso falar rapidamente dos patrocinadores? Manda bala. Caras que pagam a nossa conta aqui, que pagam o boleto sempre em dia, tá? Pô, a ProWay tá 1 ano e pouco pagando sempre em dia. Até acho estranho, mas, cara, esse ano... Não, todo mês entra em dia. Obrigado a ProWay, uma das maiores escolas de tecnologia. Né? Você que tá buscando uma carreira ou melhorar a sua carreira em tecnologia, conversa com esses caras. 15 anos já que esses caras fazem, dão aula de tecnologia, não só tecnologia, AutoCAD, design, moda. Eu fiz curso com eles. Quando eu tinha uns 12 anos. Sério? Eu fiz web design com eles. Aí, ó. Gostou? Meu Deus. Aí, ó. Então tá aqui, ó. Era engraçado, era um bando de marmanjo, um menininho de 12 anos fazendo curso de web design. Que massa. Conversa com eles, cara. E se você é uma empresa de tecnologia, né, e tá difícil de encontrar hoje desenvolvedores, o que você pode fazer? Contrata a ProWay, ele educa, né, transforma esses jovens em desenvolvedores e você contrata diretamente da fonte. Um baita programa de formação. É um baita programa. E eles são, para mim, né, os deuses da tecnologia. Referência e hoje. Pais e mães aí do projeto Entra 21, que já formou mais de 5, 6 mil jovens na tecnologia. Se não fosse eles, cara, a gente ia estar passando um sufoco ainda maior. Exato. E eles conseguem, falando de experiências anteriores, a gente criou um programa personalizado junto para nossa empresa na época, né, para fazer formação de pessoas. Eu sei que tem outras empresas que também fazem, então, se você é empresário e está pensando em fazer um grupo de formação, procura a ProWay. Eles ensinam. A Premier Soft fabrica. Isso aí. A Premier Soft, que é a nossa patrocinadora, esses caras são uma fábrica de software. Ou seja, pensou em alguma coisa com tecnologia, qualquer coisa com tecnologia, dificilmente esses caras não vão fazer para vocês. É a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil inteiro na área de tecnologia. Eles são muito bons mesmo. Então, pensou em tecnologia, conversa com eles. Precisou de desenvolvedor, conversa com eles. Tem um programa chamado Outsourcing. Você pode alugar desenvolvedores, né, por uma entrega necessária, por algum tipo de produto que você está desenvolvendo e não tem mão de obra total dentro da sua empresa. Então você aluga esses caras e devolve para eles através do Dev as a Service, como você falou. Dev as a Service. Então conversa com a Premier, que certamente eles vão poder ajudar de uma forma ou de outra. Conversa com eles, até para, acho que, dizer que a tua ideia não funciona e para te não gastar dinheiro com isso. Pessoal, obrigado demais a tanto o Rodrigo e também ao JP por apoiar, né, desde... Cara, já faz um ano que eles estão com a gente, então obrigado demais aí por esse apoio. E também a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Todo mundo sabe que eles vendem muito, né? Pô, óbvio, né? A 8ª maior de 44 mil empresas de veículos, mas eles compram demais. Então, você está, né, comprando um carro zero às vezes e não está comprando com eles, vai lá e vende o seu seminovo para eles, que eles compram muito veículos. Hoje, a matriz de compra é somente direto do consumidor, então fica mais simples. Você lá vende, recebe o dinheiro à vista ou diretamente para a concessionária. Lojas em Blumenau, Navegantes, Jaraguá e também Itajaí. E eles têm uma loja que está abrindo agora na rua 7 de setembro, em Blumenau, Santa Catarina. Conversa com eles, vai no isidoro.com.br, é muito difícil às vezes chegar, né? O trânsito está terrível, principalmente na 470 em Blumenau. Vai no isidoro.com.br que eles vão até vocês. Obrigado demais, Isidoro Automóveis, Fernando, Dona Eli, seu Isidoro, que tá lá de domingo a domingo, tá? Mais conhecido como o pai do Rafa. Mais conhecido como o pai do Rafa. E também esses caras aqui que nos apoiam há muito tempo, que é a CRW. Você que está fazendo um evento, está pensando em se comunicar através de um evento, não se comunica de forma feia, ridícula, né? Porque a sua marca falando ali, conversa com a CRW, tecnologia na área de eventos, toda a parte áudio
e visual e, e todas as nuances que a gente não lembra na hora que a gente está organizando um evento, a CRW resolve para você. E o que é mais legal é que mesmo quando eles não conseguem estar tomados, né, por muitos eventos, eles ajudam a gente a encontrar um fornecedor. Eu acho isso no Kleber fantástico. Com certeza. E para quem não tá aqui, esse telão aqui, meu Deus, uma experiência incrível aqui, É tá? verdade, Uma é verdade. imersão assim muito louca. Então, obrigado demais a CRW. Realmente vocês são fera naquilo que vocês fazem. A gente usa eles muito na Ubisoft, SC Angels, e realmente vocês fazem uma entrega muito melhor do que às vezes a gente contrata. Exatamente. Obrigado demais. E aí, hoje a gente vai conversar com um cara que eu admiro, né, demais, e a gente vai contar um pouco da história, não só da camisaria agora, mas acho que um pouco da tua história, que se confunde com a história de outra empresa e que se confunde com a história também. Tem uma história familiar muito legal aí, né, cara? O teu sobrenome é um sobrenome forte, né? Não é que nem o meu Silva, né? Estranho, né? Tá aí, João. É João Hess de Souza. Isso aí, João Vitor Hess de Souza. João Vitor Hess de Souza. Esqueci do Vitor aqui, cara. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo, obrigado pelo convite. Olha aí a voz aveludada, tá vendo que a Maria tava falando? Essa era a pauta do cinto do punch, é verdade. Alguém tem que ter, né, cara? Pelo menos o João tem essa voz hoje. E, João, como é que começou, né, um pouco dessa história, né, eu acho que eu sei como começou, mas acho que é importante para todo mundo saber como é que começou essa tua história, né, com camisaria. Não, olha. Conta um pouco antes da história, conta um pouco mais do que é, né, a J-Res, né? Sim. Bom, a história da empresa, da J-Res, não tem como. Ela já começa 60 anos antes da J-Res, porque já começa com os meus avós, né? Então, não sei, muita gente já deve ter ouvido a história, mas a história dos meus avós é muito legal, né? Os meus avós são os fundadores da Dudalina, né? O seu Duda e a dona Adelina. Para quem não é do hemisfério sul, né? Porque eu acho que o hemisfério sul todo mundo já sabe, mas para quem não é uma das maiores companhias que a gente tem na nossa região e foi considerada uma das maiores companhias. Cara, acho que já foi a maior camisaria da América. Foi a maior camisaria da América, bom, pelo menos, ótimo. Essa dado eu não tinha. Então, cara, eles eu não sei exatamente em que momento que eles estão agora. Hoje em dia já deu uma diminuída, né? Enfim, mas eles eram sensacionais, né? Sim. E a ação de marketing, que eu me lembro, para mim, nitidamente, né? Aquela Flor de Lis, né? A Flor de Lis. Nas jornalistas, né? Empoderando aquilo, foi surreal, que né? fez estourar. A nossa principal garota propaganda que impulsionou a marca, acho que foi a Fátima Bernardes. Foi a Fátima Bernardes, né, cara? Todo dia no Jornal Nacional, ela com camisa do Dalina, gerava burburinho. Foi bizarro, né, cara? Não. Porque tem um empoderamento, né? Não, trabalho ali Desculpa, cara, te cortei. De relações públicas foi muito bacana. Não, mas imagina, pode me cortar. Cara, então eu acho que tem que contar um pouquinho da história deles, porque é uma história muito legal, muito curiosa. Primeiro falar um pouquinho deles, né? A minha avó era uma pessoa muito empreendedora, era de origem alemã, foi muito sempre disciplinada, e ela se casou com meu avô, com o Duda, que era, para dizer, quase um oposto. Ele era de origem portuguesa, né? Mas ele era essencialmente um poeta. Ele fazia as poesias, era um cara muito coração. No relacionamento, talvez ela era mais a razão e ele era o coração, né? E eles tinham uma loja lá em Luiz Alves de secos e molhados, né? Hoje seria um equivalente a uma mercearia, mas vendia de tudo um pouco ainda. Luiz Alves já é pequeno hoje, naquela época. Naquela época, vila. 50 isso, né? Isso. Então, assim, era uma lojinha importante para a cidade. Vendia desde farinha até tecido, né? E a minha avó é que era a cara mais do negócio, né? Que ficava lá na bancada, às vezes iam viajar para comprar mantimentos e eles iam muito a São Paulo para comprar tecidos. Poxa, já eram inovadores, né? E tem Porque tem que lembrar que São Paulo
dos Alves a São Paulo era um dia na época. Olha, né? se não fosse Eu mais, de São né? Paulo agora eram 6 horas, mas, cara, na época era um dia. E um dado que é curioso, mas essencial também, é que a minha avó e o meu avô tiveram 16 filhos. Cara, isso é... Meu Deus do céu. Não, isso é Então é um dado importante, porque a minha avó... Eles eram uma fábrica. É outlier, né? Então, a minha avó vivia grávida, né? Trabalhando e vivia grávida. Em uma das vezes que eles precisavam viajar, minha avó não pôde ir e o meu avô foi no lugar. E foi para São Paulo. Acho que o meu avô talvez não era o melhor dos negociadores. Entendi. Acabou voltando de São Paulo com uma quantidade de tecido e umas padronagens, enfim, que não saía. Ficou encalhado um tempão. E até que a minha avó se encheu o saco daquilo. E falou, não, quer saber? O tecido não vai vender. Ela descosturou uma camisa do meu avô, vou começar a fazer camisa. E aí, lá na casa deles, durante o dia desmontavam os quartos das crianças, botavam a máquina de costura. Imagina o que não era isso, era tipo, sei lá, um hotel, né? Porque... Era uma pensão, né? A casa tá lá até hoje, tá aberta, quem quiser visitar, legal. É bem legal. E assim começou, né? E foi crescendo, com o tempo os filhos foram passando para a gestão e o resto é história, a empresa virou o que virou, né? E eu cresci muito nesse meio, né? Meu pai trabalhou... Tu lembra qual o valor que foi? Quase 1 bi, né? A empresa foi Não. 800 e pouco, não era uma coisa assim? Acho que foi alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não lembro exatamente dos dados. Mas enfim, eu cresci muito com a empresa, porque o meu pai, desde que eu era muito jovem, meu pai teve algumas outras aventuras de empreendedorismo e tal, mas grande parte da vida dele foi na Dudalina, então eu sempre tive esse contato muito grande com a empresa. E cheguei a trabalhar. Quando eu fiz faculdade, imagina, né? Na verdade, eu comecei a imaginar a minha vida dentro da empresa, né? Porque eu fiz faculdade em São Paulo, fiz faculdade no INSPER, a Dudalina estava no auge, estava bombando, então, pô, a gente já cria aquela imagem, né? Poxa, que legal. Projeto Imagina... Para quem era de fora, já talvez sonhava em trabalhar Imagina na da Dudalina, família, né? Para quem gostava daquilo. Exatamente. Então, a Dudalina estava indo muito bem, eu tive uma oportunidade muito legal também de ir para a Itália pela Dudalina. Eu já tinha ido para a Itália, fiz um intercâmbio 6 meses. Quando eu voltei, por uma coincidência, a Dudalina queria abrir um showroom na Europa e fez uma parceria com o nosso, que era o fornecedor de gravata, mas um grande amigo nosso, e abriu um showroom na Itália. E por uma conveniência, né? Lá estava eu, de volta ao Brasil, falando italiano. Mandaram, quer saber? Volta para lá. E me mandaram de volta daí para Milão. Cara, foi muito legal, foi bem bacana. Cheguei aí para o Japão, para apresentar a marca para os japoneses, porque assim, quem ajudou a levar a Dudalina para lá foi um fornecedor, quem era o nosso fornecedor de gravatas, né? O Gianni, que virou um grande amigo nosso, né? E ele tem o mercado dele, né? Ele vende... Quando fala fornecedor de gravata, vocês tinham nas lojas as camisas. Isso. E aquela gravata era desse fornecedor que eles compravam na Itália. Eram produzidas na Itália por isso que o nosso fornecedor. Não, é muito legal. E ele tem grandes clientes, os maiores magazines da Europa e até da Ásia. Então ele tinha muitos contatos. E a gente escolheu ele para ser o franqueador da Dudalina na Europa, né? E daí eu fui para lá como uma forma para apresentar a marca, né? Para ser um embaixador da marca. Um embaixador, perfeito. Eu ia falar, seria um embaixador da marca. Então, cara, foi uma experiência bem legal. Durou relativamente pouco, né? Até porque eu tinha que terminar os estudos. Eu fiquei mais ou menos uns 6 a 8 meses. Depois deve ter sido um tempo difícil, né? Porque querendo ou não querendo... não dá pra... Né? Tipo assim, a gente meio que seduz, dizendo, pô, vai na Itália. Mas não, cara, deve ter sido um trabalho porrada, né? Porque lá tu não tem nome conhecido, que tinha aqui, né? Então, não é conhecido, as portas não abrem, você tem que abrir porta, né? E acho que sempre tem, eu já vi esses estudos, sempre que tu mora
fora, né? Existem os primeiros 3 meses que eles chamam de lua de mel, né? Tudo é incrível, tudo turista ainda, legal, né? tu é turista ainda. Depois de um tempo, cai a ficha, começa a ficar difícil até uma hora que tu volta, que tu se acostuma um pouco mais. Mas enfim, foi uma experiência muito legal. Quando eu voltei para cá, terminei os estudos e meio paralelo a isso, a empresa foi vendida. Isso deve ter sido algo... Foi bastante. Foi bastante, doloroso, assim, bastante, né? Porque... Bastante. Assim, a família se dividiu muito também, então foi bem complicado, tanto a questão sentimental da empresa, quanto a questão com a família, então assim, foi bem traumático. É um filho, né? A gente não percebe isso, a gente geralmente vê as notícias, né? Pô, foi vendida a empresa tal, não sei o que lá. Só que aquela empresa, ela é o núcleo daquilo, né? Das pessoas, e o dono vai lá, ele tem onde ir, existe o poder, né? Quando a gente fala de poder do lado ruim, mas tem um poder do lado bom. Cara, tu tá lá, tu consegue dirigir aquele negócio, e aí quando isso cessa, sim, né? Cara, é como se às vezes um elo, né, de uma vida se desprendesse. É verdade, que idade tu tinha? Isso foi 2013, eu tinha 23 para 24 anos, mais ou menos isso. Enfim, todo o planejamento que eu tinha de vida meio que foi por água abaixo, né? Você depositar a tua carreira ali, né? Querendo ou não querendo, tu estudou, tu fez tudo isso ali, tu tava na Itália, trabalhando. Né? Basicamente. E aí eu me vi um pouco perdido, né? Poxa, o que vamos fazer agora? Qual empresa que eu aplico para a gente para começar a carreira, né? E nesse meio tempo, eu meio perdido, nesse meio tempo, meu pai comprou umas fazendas de reflorestamento, ou seja, nada a ver com nada que eu tinha imaginado. Diversificar. Literalmente. Não vou dizer que é um mau negócio, mas pra ti isso deve ser um choque, né? O que eu vou fazer aqui? Sim, cadê as gravatas italianas? E aí eu comecei a trabalhar com madeira. Aí a Bota gente, até aqui esse chapéu. Foi isso aí. Primeira coisa, comprei um coturno. Quer ver o cagaço? Aí começa a visitar as fazendas. Meu Deus, eu não esqueço. Teve uma vez, as fazendas estavam meio abandonadas. Aí, porque estavam as árvores crescendo. Meu Deus, a gente abriu um alojamento lá, eu abri a porta, tal, entrei, olhei, de repente chegou o nosso gerente, ô João, é que tu não viu, né, mas a próxima vez que tu passar ali na porta, toma cuidado, tinha uma jararaca ali do lado. Caraca, amigo. Só isso. Não, e ele foi bem gente boa, né, ele não deu um susto, né. Em Milão não tinha muita jararaca, né. Mas foi uma experiência muito legal. Essa aventura aí? Olha, ainda continua, né? De certa forma, a gente tem Tem a ver com crédito de carbono ou não? É só reflorestamento mesmo? A gente era um pouco mais complexo para fazer isso, a gente acabou não indo muito para frente. Questão de crédito que a gente fez foi compensação ambiental só. Mas o que a gente desenvolveu, a gente estudou bastante sobre isso e a gente abriu uma empresa de tratamento de madeira em autoclave, né, que está lá na 470 até hoje. Hoje quem toca mais lá é o meu irmão. Então, mais velho ou mais novo? Meu irmão mais novo, 4 anos mais novo que eu. Ele que toca lá, enfim. Ficou, mas eu trabalhei aí no ramo da madeira mais ou menos, acho que uns 4, 5 anos. Até que, na verdade... O que tu gostou, o que te trouxe de bom isso? Cara, foi muito interessante a questão do empreendedorismo, né? Que é uma crítica que eu tenho. Pô, vamos lá, modéstia à parte, mas eu estudei numa das melhores escolas de negócio do Brasil, né? Extremamente concorrido. Ensinava a fazer, o imposto de renda descontado e não sei o que, cara, tudo de uma empresa multibilionária e tal, mas não ensinava a abrir uma empresa. Que doideira, né? Sabe? Não ensinava... As burocracias que vinham com ela, né? Não ensinava as coisas básicas, entende? Às vezes a gente aprendia coisa muito complexa e o básico não passavam pra gente. Então foi muito interessante essa história de começar a empresa, de abrir a empresa, do contato que tu tem com o contador, toda a parte de construir a marca, né? Eu sempre tive um pezinho no marketing, né? Então eu gostei muito do negócio de desenvolver a marca, de criar a marca, e isso foi um grande aprendizado, coisa que eu acho muito bacana.
Então, aprendizado com certeza teve muito. Né? Principalmente assim, querendo ou não querendo, o que eu sinto é que era o que tu não queria fazer e tu foi lá e fez, e tipo assim, isso também é um puta do aprendizado, né? Porque, cara, dane-se, eu vou fazer o que tem que fazer. A história, e empreender é um pouco isso, né? Tem que carregar a manga e limpar a fossa lá, às vezes, porque não tá sujo, exatamente, exatamente. E, enfim, a gente trabalhou nisso, trabalhei aí uns 4, 5 anos nisso, até que eu decidi que, enfim, não era bem isso que eu queria fazer, né? E o estalo, na verdade, de começar, de voltar às origens com a camisaria, na verdade, começou uns preparativos para o meu casamento. Porque eu ia casar, eu queria uma camisa bacana para usar no dia do meu casamento, né? E eu ganhei do nosso amigo italiano lá, do Gianni, ele me deu uns tecidos, puta, coisa incrível, assim, uns tecidos da Albini, fio 200, pô, um tecido maravilhoso. Me deu de presente para fazer uma camisa aqui. E eu levei no alfaiate, mas eu não gostei muito do resultado, sabe? Os tecidos eram maravilhosos, mas enfim, a modelagem não ficou tudo aquilo, o acabamento não ficou tudo aquilo. E aí eu fui para comprar uma camisa pronta. E aí eu fui, que na minha opinião, talvez seja uma das melhores camisarias dessas de camisa pronta que tem, que é a Ricardo Almeida. Aí, pô, isso estamos falando lá 2018, né? Eu fui para comprar uma camisa branca, simples, era quase R$800 uma camisa. Pronto. E eu acostumado com preço... 2018. Né? E eu acostumado com o preço de acionista da Dudalina, né? Então, foi um baque. Pô, eu olhei, meu Deus, por R$800, eu faço a camisa e ainda dou um jeito de fazer sob medida. E fiquei com isso na cabeça. E... Comprou? Comprei. Tinha que comprar, Tinha né? Que comprar. Ou não casava. A camisa de B. E aí o que aconteceu? Fiquei com isso na cabeça, comecei a desenvolver a ideia, até que em 2019 eu efetivamente vendi a minha primeira camisa. No começo estava terceirizando ainda a produção, mas como estudando, vendo se dava certo e tal. E em 2020, janeiro de 2020, eu já montei o meu ateliê. E aí, para começar, para produzir, hoje a gente produz a camisa totalmente dentro de casa. Então... E como é que é? Pré-pandemia, vamos lá, hein? Eu dei uma sorte. Sério? No final dei uma sorte. Conta então aí. Não, primeiro porque eu montei tudo ali por dezembro, janeiro. A pandemia começou mesmo forte em março. Né? Então eu comprei, que é na minha opinião, dos maiores diferenciais, ainda mais quando a gente está falando de um ateliê, de uma produção relativamente pequena, eu comprei uma máquina de corte automatizada. Então, assim, os alfaiates, tudo, hoje ainda corta tudo na tesoura, né? E eu fiz um investimento maior, comprei uma máquina de corte automatizada. E isso... Deve valer 1/3 hoje do preço que compraria hoje. Então, exatamente. Eu paguei a pré-pandemia, veio tudo bonitinho. Pô, depois disso, imagina... Explodiu. Além de difícil por toda a questão do frete, tudo, o dólar subiu absurdamente. Com certeza, se eu fosse comprar a mesma máquina hoje, eu ia pagar 3 vezes mais. Então, assim, teve pandemia, sofreu. Cara, sofri, mas que parâmetro que eu tinha? Eu estava começando a empresa, então não tinha... Para ti tudo era zero. Para mim tudo era zero, exatamente. Então, cara, foi... Não dá para dizer que eu sofri porque eu não tinha parâmetro, mas a gente foi construindo marca, foi divulgando, foi trabalhando, foi melhorando o produto, aprendendo muito. Então, isso que foi o bacana. Hoje tu tens um ateliê. Isso. Então, hoje eu tenho um ateliê de camisaria sob medida, né? Esse é o principal negócio. Ali no Bom Retiro, uma casa super charmosa. A gente faz toda a camisa lá, então a gente usa principalmente, mais ou menos os mesmos moldes da Dudalina, né? Então o tecido, a maior parte do tecido é tecido em algodão egípcio, os botões são em madrepérola, e a gente faz a camisa 100% ali. Madrepérola, eu acho que nem todo mundo sabe disso, eu acho que eu sei disso,
perdoa a minha ignorância, mas eu tenho um amigo meu que é representante de botões, o Michael, e o madrepérola, ele é um corte na concha, né? Na concha, isso aí. Sabia disso? Sabia. Ah, que idiota, só eu que não sabia. Eu realmente sou um burro mesmo, cara. É Eu que sabia. o revestimento interno da concha, basicamente, é o mesmo material da pérola, né? É a secreção que a ostra libera e tal. Com os sedimentos, tudo. Exatamente. E a madrepérola, porque é a mãe da pérola, é a concha. Eu fiquei... Cara, pra mim aquilo era artificial e não, era realmente um corte da concha. Se tu pega o verso de alguns botões que eles não limpam bem, o verso ainda vê a casca da concha. É isso aí. E hoje tu atende no ateliê. Tu falou também para mim sobre e-commerce. E-commerce, Hoje, o nosso principal negócio é no ateliê, então é com hora marcada, é uma coisa bem... Não existe uma... Eu não posso ir lá e pegar a camisa pronta. Eu até tenho, mas são poucas opções, não é o foco, tá? É mais pensando, pô, João, tem um evento hoje à noite, preciso de uma camisa, vamos lá, me dá uma camisa. Aí são as básicas, brancas, isso, coisa assim, exatamente. Bem básico, se precisar de algum ajuste, se der para fazer, a gente ainda faz na hora, mas Mesmo porque senão fica difícil, né? Manter estoque para um ateliê, exatamente. né? Na verdade, acho que esse é um dos meus principais medos, na verdade, estoque. Eu tenho um tecido que é muito bacana, que é muito valioso, então eu prefiro ter ele em tecido que eu posso transformar do que a camisa que eu vai virar estoque até vender, né? Então, hoje o foco é o sob medida e a gente estava conversando antes ali de e-commerce, que a gente já tem, mas eu estou aperfeiçoando esse e-commerce para tentar impulsionar um pouco, né, o nosso business, para vender a camisa aí no Brasil inteiro do tamanho padrão, mais por uma questão tecnológica, como a gente estava conversando, que eu ainda acho difícil fazer um sob medida à distância. Mas vender a camisa de um tamanho padrão, mas totalmente personalizável. Então a pessoa escolhe o tipo de colarinho, o que quer, o tipo de punho, o que quer, se quer um punho de abotoadura, se quer as iniciais, se quer uma camisa com bolso, se quer manga curta. Então o cara faz a camisa do jeito que ele quer. Já é um baita diferencial, né? É uma personalização, já é uma né? personalização. Por mais que não é sob medida, é uma personalização. Não é um tailor-made, né, que nem a gente fala, né? Mas assim, também... O que eu já fiz, como a gente ainda é pequeno, das vendas que eu tive online até agora, também não me custou nada. Passei a mão no telefone, liguei para o cliente, pô, vem cá, vi que tu comprou, legal, vamos fazer um trabalho mais bacana? Me tira 2 medidas só. Vê da medida da tua cintura e do teu pescoço. Aí só com essas 2 medidas... Putz, a gente já dá aquela cinturada na camisa, já tem certeza que vai fechar para usar com a gravata. Então, cara, o nosso negócio que eu acho que é os 2 grandes problemas, né? Os principais. São os principais. E o comprimento do negócio braço. aqui assim que tá... O do braço até que não é tanto, sabe? Até porque, pô, muita gente usa dobrado e tal. Esconde debaixo do paletó. Então tem. No sob medida eu ajusto bastante a manga, mas no principal... Eu vejo mais que a cintura... E é doido, né? Quando tu... Uma vez que tu tens uma peça que é sob medida... não volta mais. Eu fiz isso já uma vez. Eu fiz 2 vezes. As 2 últimas camisas que eu comprei foi assim, a loja fechou agora, mas agora já se tem, se precisar. Raramente eu vou precisar, porque... Um amigo nosso, vocês devem conhecer, o Carlos Ferreirinha, disse que o paladar não retrocede, né? É verdade. É isso a aí. história do vinho, café, cara, não consegue volta, Você acha que ela fala assim, não, perfeito, o tecido é esse, a cor é essa. Aí vem o colarinho, tá difícil. Não gosto desse colarinho. E outra, nós homens, olha, não sei vocês, mas eu, se tem uma coisa, eu detesto provar roupa. Cara, eu odeio. Então, tu já sabia que tem um cara lá que vai te entregar a camisa exatamente do teu tamanho, só passar a mão no telefone, ver o tecido. E uma coisa que é legal que tu tem, tipo assim, querendo ou não querendo, uma vez que tu personalizou, aquele DNA tá pronto. Claro, tá pronto. Um pouquinho de engordar ou não, mas, cara, tá pronto. E querendo ou não querendo, até pode fazer um registro, né? Tipo assim, o cara tem 72 quilos e tem aquele lá, se ele tiver um 76, dá... Claro. Supostamente não muda dá pra te mudar, dá mudar pra alguma parâmetro. coisa. Mas braços, coisas assim, não mudam mais nada. Cara. Crescer, ele não cresce, ele engorda, né? Cara, quais estão sendo esses desafios aí pra ti? Olha, o desafio maior eu acho que está sendo crescer, né? Eu acho que a gente precisa dar um jeito de escalar um negócio, só que de uma forma com diferencial, né? Então a gente vai tentar agora nessa questão do e-commerce com as camisas personalizadas, né?
E eu tenho esse desejo, acho que a tecnologia tá caminhando bem para isso. Quero tentar ainda conseguir entregar um sob medida online. Tu me permite opinar? Claro. Cara, eu acho que tu tens uma máquina de fazer dinheiro na personalização verdadeira, assim, sabe? Tipo, eu acho que a tecnologia vai chegar, né? Não vai demorar muito. Não, já tem, tá? Já tem? Já tem. Esse Você é o cara consegue... eu quero conhecer, porque Tech, então. os que eu conheci, eu fui atrás, pesquisei, os que eu conheci, os que eu testei, era relativamente eficaz, só que eu precisava de uma precisão um pouquinho maior. Principalmente, por exemplo, a medida do pescoço. Cara, 1 centímetro no pescoço pode ficar folgado. Fica horrível ou fica bom, né? Ou vai ficar apertado. Talvez então, seja aí a dificuldade, a nível de precisão. Talvez assim, no peito, na cintura, que tu tens uma margem um pouco maior aí, pelo menos os que eu testei, mas com certeza, meu Deus... Quantas startups, quantas empresas não estão pensando nisso? Eu acho que aí não precisa tecnologia. Tipo, eu tô viajando agora, né? Eu entendo que eu tô viajando, mas assim, tu pode ver, tipo assim, quantas pessoas tu consegue atender por dia, para convencê-las a usar uma medida e tirar o valor que aquilo gera para quem está comprando. Mas acho que a dificuldade aí tá a pessoa saber medir certo, porque tem que ser uma fita métrica. Você não vai pegar com uma régua medir o pescoço. O cara pega uma linha, aí começa a criar A minha ideia original do meu negócio, antes mesmo de ter o ateliê, era fazer o sob medida online. E eu desenvolvi algumas ideias... Um laço, cara. Que não foram... Botou um laço aqui, sabe cortou, o que eu fiz? Fez ali, botou na régua. Sabe o que eu fiz? Eu desenvolvi para o cara imprimir uma fita métrica. Aí, só a fita métrica... Aí, como é uma folha 4, tem corte aqui, colhe aqui, corte aqui, colhe aqui, para ele fazer uma fita de até 1,5 metro. E para manter a escala, eu tinha desenhado o contorno num cartão de crédito. Então ele sabia se o cartão de crédito encaixava ali. Olha só que doido. Tem pedaço de corda aí? Tenho. Põe aqui, corta, joga ali em cima. Põe aqui, corta, joga ali em cima. Tipo, sabe? E aí tu tira uma foto e põe um cartão de crédito ali. Acabou. Mas não... É fácil, pega o cadarço, pega o cinto. Só começa a ficar, sabe, cara não é aquele user experience que a gente tá buscando. Mas, poxa, olha... O cara é chato. Não. É porque tu é extremamente... Concordo. Perfeccionista. Então, tu gostaria que fosse uma sensação Apple, né? Tipo um wow, né? Mas olha o nível de entrega. Cara, o cara tá lá em Pernambuco, né? Não, eu já fiz assim, tá? Já fiz um ou outro cliente de fora. Vai ter cliente, camisa de fio desse, com tecido desse, sendo construída para ele e a sensação dele, da preocupação. Aí a história das Apples, né? Tipo assim, a sensação dele, do e-commerce, de o cara ter esse cuidado contigo, é mais que uma experiência. Dele, né? A camisa é dele, não é uma de um cabide, né? A camisa e aí, claro, daqui a pouquinho a tecnologia embarca e tu faz um robozinho fazer essa solicitação, entendeu? Então, desculpa, cara, mas eu adoro essas... Não, mas tá certo, é isso. Cara, a ideia inicial era isso. Eu dei um passo para trás porque na minha opinião, ainda não estava pronto. Eu não estava honestamente a fim de fazer isso. Eu queria uma experiência mais Apple, como tu falou. Mas é total isso. E a gente está nessa... Olha, não sei nem se dá para dizer que é tendência, né? Porque já está consolidado, mas da questão da personalização, da questão de... E toda uma questão, a camisa sob medida já não pensa muito nisso, mas uma questão sustentável também, né? No sentido, eu não gero estoque, então a camisa é feita para ti. A questão de transporte, isso não vai para uma loja para ficar encalhado, vai para outra loja, para outra loja, para outra loja. Os nossos fornecedores... E aí vai para uma casa porque foi para uma promoção e ninguém nunca usa, né? Exatamente. Vira descarte, vira só... Então, de tudo, a própria questão do local que a gente está, né, que é um polo têxtil, então a gente tem os fornecedores muito perto da gente. Então, cara, é uma questão sustentável muito, muito interessante da roupa sob medida. Você sabe que estava lendo sobre sustentabilidade na área têxtil, uma das coisas que eu vi mais é sobre o descarte das sobras de tecido. Mas essa pergunta foi pensada, alguma coisa assim? Não. Não. Porque, cara, tem uma história... por trás, tô achando, porque tem uma história muito bacana, que é um dos maiores orgulhos, assim, principalmente da época do Dalina, do Instituto Dalina, que a gente também usa, né? A minha avó, ela sempre foi muito firme, mão assim, fechada, principalmente com desperdícios e tal. E tem uma história muito legal que virou um case,
que numa das viagens que ela fez, acho que foi em Nova York, ela conheceu o patchwork, né? Que é a fabricação de roupas com retalhos, né? E quando ela voltou, ela resolveu criar uma empresa que é de colchas de roupa de cama com patchwork. Ela pegava todo o retalho da Dudalina, cortava em quadradinho e fazia as colchas, roupa de cama de patchwork. E ela tinha uma loja, ficava ali no Hotel Himmelblau e tal. Enfim, quando ela faleceu... O descarte era zero, praticamente. Exatamente, ela dava um jeito de aproveitar até o retalho, né? Sobrava, o que sobrava era o que realmente sobrava e não tinha mais o que fazer. Utilidade. E agora eu não lembro se foi depois ou pouco antes dela falecer, a Dudalina criou o Instituto Duda e Adelina, que tinha um programa, cara, essencial, maravilhoso, espetacular, que era um programa de sacola, daquelas sacolas retornáveis, né? Uhum. Então, olha que bacana, a Dudalina... Cara, já tô até pensando nessa ideia, tô achando o máximo, isso aí é o que eu tô pensando. A Dudalina o que fazia? Já no corte das camisas, já cortava os quadradinhos e deixava separado. E a Dudalina criava centros de geração de renda, né, em várias cidades pelo Brasil, dava treinamento, doava as máquinas de costura para as mulheres em diversas situações. Elas podiam fazer artesanato, podiam fazer o que quiser. E a Dudalina dava o material, dava esses retalhos, então fornecia tudo. E as pessoas podiam fazer o que elas quisessem. Mas se elas fizessem a sacola retornável, feita com retalho de camisaria, até o forro da sacola é com aquela ráfia que vem os tecidos, era super resistente. Se elas fizessem sacolas, a Dudalina se comprometia a comprar a sacola. Então era um projeto muito bacana, tanto socialmente responsável quanto ambientalmente responsável, e que gerava renda para, meu Deus, milhares de famílias. Era um projeto muito bacana. E hoje a gente tem uma coisa, a gente trouxe isso para dentro da nossa empresa também, a gente tem lá os retalhos, claro, num volume muito menor, mas o que a gente faz? Puta, pena que eu não trouxe, que eu não passei na empresa antes. Mas eu vou trazer para vocês. A gente faz um porta-vinho de patchwork. Faz um stories e marca a gente lá. Vou fazer. Não, vou fazer. E a gente dá como brinde para os clientes um porta-vinho feito com os retalhos dos nossos tecidos. Mas o projeto da Dudalina, do Instituto Duda e Adelina, continua. E com as empresas aqui da região, eu sei que a Beagle, por exemplo, doa os retalhos, então esse projeto continua, é um projeto muito bacana. E tu estavas falando da questão dos resíduos. Eu achei, tá? Por que eu não recebo esse briefing e ele recebe? Eu pesquisei. Sabe mais que eu. Eu pesquisei, né? Não, mas é porque é um assunto que me interessa. Eu gosto de assuntos de sustentabilidade. Me chamou a atenção por causa da cidade, a questão têxtil, né? E aí eu falei, até fazendo o tailor-made você tem menos descarte, né? Menos retalhos, menos sobra para poder falar desperdício. Então, obviamente, está contribuindo para não gerar porque muito vai para o lixo. Sim. Assim, as pequenas confecções, tem algumas que eu vi que existem empresas que recolhem. Mas tem confecção que é em casa e que a pessoa faz e joga no lixo mesmo. Custa caro resolver aquele problema, né? Tem que se organizar, tem que ligar, tem que guardar. E o cara, às vezes, tá num quarto de uma casa, então ele prefere jogar no saco de lixo. Quanto o teu sobrenome dificultou a tua ida para a camisaria? Fala a verdade. O meu sobrenome dificultou, não. Dificultou no sentido de responsável. Querendo ou não querendo, quando fala que tua avó me fez 16 crianças, são 16 crianças olhando para ti. Esse representa a marca, carrega a marca. Se ele fizer merda, né? Não, mas acho que no meu caso, pelo menos, foi o contrário, sabe? Me deu a confiança que talvez se eu não tivesse, eu não faria, sabe? Tipo assim, se não fosse um Regis de Souza, quem seria eu para ir lá e abrir uma camisaria sua medida? Quem queria comprar, quem queria gastar? Pô, vamos lá, um valor considerável para fazer uma camisa. Quem que é esse cara? De onde é que ele vem? Qual que é o background dele? Então, cara, se não fosse o meu sobrenome, se não fosse a experiência, talvez... Ajudou, na realidade. Na verdade, me ajudou. E, na verdade, tem uma pressão, mas uma pressão positiva, no sentido, cara, eu tenho que honrar esse legado, né? Então, cara, eu quero fazer um negócio bacana, que tenho que entregar a melhor camisa possível.
Então, sempre a gente está buscando Te aí... facilitou, mas também te dá o desafio, né? Mas, Manter o padrão, mas né? pelo menos nesse caso específico eu não vejo como uma pressão Dá pra gente negativa. se juntar e comprar essa Dudalina de novo, Samara? O que já teve de gente me cara, oferecendo, vamos se mas... juntar aí, cara. Vamos fazer esse negócio. Porque a gente já viu tantas empresas serem vendidas e o DNA ter sido, de certa forma, sim. não destruído, mas ter perdido o DNA, vamos colocar assim, durante o tempo, e depois elas são recompradas. Eu não sou tão arrojado e ele assim. tem um sorriso, tipo, tá acontecendo alguma coisa que a gente não sabe, não, cara. O sorriso maroto ali. Sabe aquele sorriso maroto? Não, espero que a Dudalina esteja começando do zero ali no Bom Retiro, na verdade. Porque, eu não tenho, acho que eu não tenho essa coragem não para comprar a empresa. Mas enfim, a empresa hoje, ela diminuiu bastante, né? Eu não estou por dentro, mas hoje a empresa, inicialmente a gente vendeu para uns fundos americanos, né? Para o Walbrook Pincus e para a Advent. Posteriormente eles venderam para qualquer um da Lelis, da John John. Restock. Para Restock, isso. Então, eles venderam para Restock. Hoje está com Restock. Eu sei que eles fecharam quase todas as fábricas. A gente tinha, se não me engano, 6 fábricas. Hoje está com uma. Então, a empresa diminuiu muito de tamanho e eles mudaram muito a essência da marca, né? Na minha concepção, a essência, o valor da marca estava justamente na empresa, né, nas pessoas em quem fazia o produto, estava no produto, né? A marca era consequência daquilo. E eles uma história entenderam de uma forma diferente, então hoje tá em outra situação. Não sei, eu não sei o quão fácil seria retomar o que já foi. Acho que é mais fácil construir uma outra. Eu acho que a maioria, é claro, dados as referências e no indústria que tá, né? Mas o nome é muito forte. O nome é muito forte. Eu acho que o nome, se for novamente tratado com carinho e ter essa situação da empresa que decanta para o produto e para a marca, né, eu acho que não é um movimento, menor que 3 ou 4 anos, cara, porque é muito forte. Resgatar a marca. É muito forte. Né? Ela ainda é muito forte. Hoje ela está sonolenta, é o que eu acho, e uma vez que, BTG, tem um monte de empresas que foram recompradas e que hoje estão muito acima daquilo lá, mas tem que de novo ver carinho, porque na realidade o maior erro, na minha opinião, medíocre de M&A, é a situação de tu comprar, né, uma empresa e aquilo que fez a empresa chegar até ali, tu chuta por fora. Cara, as pessoas que fizeram, aquela marca ela não tem um valor nenhum, o que tem é as pessoas dentro daquela marca. E aí quando o M&A faz esse earnout de exclusão dos caras, tu já fez o declínio. Aí vira um label dentro de uma empresa. Isso aí, embaixo do guarda-chuva ou carreira de alguém. Isso aí, nunca funcionou, na minha opinião. Quais são, para ti, para de mexer nesse quadro aí, quais são, o que tu vê no futuro? É franquia, é tecnologia, é e-commerce? Tu fala, né? Acho que daí a gente já se conversou algumas vezes. Tu fala escalar. A palavra escalar está muito forte dentro de ti. Como tu vai conseguir? A gente fala um pouco sobre isso, mas como tu acha que vai conseguir? Franquia não faz sentido? Eu acho que faz sentido, mas falando em escalabilidade, eu acredito muito na internet, acredito muito no e-commerce, acredito tanto nesse primeiro momento com a personalizado, quando vier a tecnologia no sob medida mesmo do e-commerce, mas eu ainda acredito também bastante no físico. Eu gosto muito do físico. Acho que não necessariamente franquia, mas uma loja própria em São Paulo, alguma coisa assim, ajuda tanto a construir marca quanto a vender, ao cliente pegar, ver o teu produto, né, ter aquela confiança maior na tua marca. Então, com certeza também acho. Não está nos planos ainda, né? Acho que é coisa de longo prazo, mas a gente visualiza sim essa possibilidade. Tem alguém mais na família contigo nessa operação? Ou é só tu mesmo? Olha, eu considero o meu pai como no conselho da empresa, né? Então, meu pai está sempre me ajudando, não é ruim ter me no conselho, auxiliando. porque Não, ele nem tem um pouco. experiência e fica dando porrada. Muita porrada. O tradicionalismo. O meu pai é muito legal, que assim, ele me deixa fazer as minhas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, poxa, ele tem uma experiência aí. Não tem como, né? Então ele dá muito pitaco, ele sabe o que funciona, o que não funciona. E principalmente a porrada do João, tens que fazer mais relatórios, tem que ter um controle maior da tua empresa, da parte de administração. Às vezes a gente está tão preso no dia a dia
que a gente tem que parar um tempo para ser o gestor, né? Para fazer os relatórios e tal. E ele tá me batendo nisso. Então é legal. Ele é o meu conselheiro aí. É importante. Imagina a bagagem, né, da trajetória. Né? Sim, então, cara, tem coisas que a tua resposta é muito mais rápida com um cara desse que já passou, né? Não tem nem como. A experiência a gente também não é só vivendo, né? Mas é pegando com quem já viveu também, né? Totalmente. Com certeza. Tenho 4 perguntinhas rápidas. A primeira, qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Olha, acho que de dificuldade, acho que o medo, na verdade, essa questão de se jogar. E, olha, de escolha que eu ainda estou me virando, mas a questão de, às vezes, querer fazer tudo sozinho. Eu acho que eu ainda sou um pouco controlador, tô começando a tentar mudar, mas, cara, a gente precisa de gente para nos ajudar, senão a gente não cresce. E assim, o valor hora, né? Tipo assim, qual é o teu valor hora naquilo que não deveria ser o teu trabalho, entendeu? Isso. Naquilo que tu tem mais valor, né? Então, por exemplo, falar até eu até então estava querendo fazer as coisas por conta própria, né? E, pô, a gente tem, graças a Deus, uma condição legal do meu pai me ajudar a me investir, né? E até então estava muito relutante com isso, porque queria me provar, digamos assim, claro. Mas, cara, se a gente tem que alavancar o negócio, né? Então tô mudando, tô conversando com ele agora para abrir um pouco a cabeça. Eu acho que é importante, eu acho que é importante os dois. Eu acho que é importante tu poder validar o teu próprio nome, dizer não preciso e vou para frente, mas daqui a pouco tu vai olhar para crescer precisa e por que tem que alavancar, né? Eu tô nessa questão, o orgulho tá me impedindo de crescer, entende? Então, acho super importante e é importante para ele também. Né? Querendo ou não querendo, ele está investindo em alguém que ele conhece, que ele sabe que faz e que sabe que vai ter sucesso, entendeu? Então, cara, para ele também é um puta do investimento. Então, aí vai pegar é bem o que tu falou. Tem a possibilidade, cara, põe a mão. A gente está até numa situação de uma empresa que a gente investiu junto e quando ele teve a possibilidade de crescer, de pegar um investimento e não pegou, e agora ele está passando uma dificuldade. Então, não, cara, vai lá. Esse é o momento. Eu digo para outros empreendedores, às vezes quer fugir do investimento com medo de ser diluído, alguma coisa nesse sentido. Medo de perder a empresa. Não. Muito pelo contrário, eu acho que tu perde uma janela de oportunidade. Quem foi eu acho que já sei a resposta, mas beleza. Quem foi um grande mentor ou uma inspiração para ti? Meu pai, com certeza. Teve, claro, dos meus avós, mas quem eu sempre tive mais perto de mim foi o meu pai. Não. Tua mãe chegou a empreender, não? A minha mãe, não. A minha mãe sempre cuidou mais da casa, mas foi extremamente importante. Cuidou de vocês, principalmente. Né? Cuidou de vocês. Né? Exato. E foi muito importante, principalmente na infância, porque naquela época, quando eu era criança, meu pai estava na área de exportação da Dudalina. Então ele viajava muito. Ele aparecia em casa uma vez ou outra. Exatamente. Então, enfim, até a minha mãe ali cuidando da gente foi essencial, sabe? Então é aquela coisa também que a gente fala, da mulher ficando em casa. Não, meu pai não seria o que ele é hoje também se não fosse pela minha mãe. Imagina, cara, penso exatamente igual. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, não vale madeira, tá? Algo que tu ainda não fez, Eu sou apaixonado por tecnologia. A gente é investidor juntos, né, na Mold-me, que é uma empresa que eu acho fantástica. Não só sou investidor, como eu sou cliente da Mold-me, né, na camisaria. Então eu gosto muito de tecnologia. Alguma coisa nessa questão de internet das coisas, tecnologia, adoro isso. Caraca. A gente fala com muita gente aqui e olha, acho que uns 70%, 80% fala em tecnologia, cara, e é real, né? Não é mais o departamentozinho, né, cara? É a mudança do todo, né, agora. E pra finalizar, cara, o que tu tava fazendo com 19? E se tu tivesse a oportunidade de falar contigo aos 19 anos, eu ia falar que tu entrou no DeLorean, mas na última entrevistada não sabia o que era o DeLorean. Ele ia saber o que era DeLorean. O DeLorean. Sei. Se pudesse encontrar com uns 19 anos, cara, o que tu ia falar pra ti mesmo? Cara, não tenha medo. Vai com os 2 pés. Porque eu vejo, cara,
na faculdade, por exemplo, a gente lá na faculdade, pô, me juntei com os amigos, a gente desenvolveu, cara, um business plan maravilhoso de uma startup. Cara, um negócio que até hoje se tem uma ou outra pessoa fazendo isso. E a gente não foi para frente porque estava todo mundo, pô, estava recém-formado, todo mundo queria a segurança de estar lá trabalhando na empresa, ganhando salário ali pela primeira vez, ninguém quis se arriscar muito. E, porra, vamos lá, voltando. Cara, a gente tinha condições, sabe? Todo mundo de família com grana que poderia nos ajudar, mas aquela história de, não quero depender dos meus pais, quero me provar, e deixamos passar, às vezes, algumas oportunidades. Ou seja, se tiver essa ideia ainda e quiser tirar do papel, bora. Conta com a Cara, gente. todo mundo fala para um jovem de 17, 18, 19 anos que é muito cedo para estar na faculdade, é muito cedo para decidir coisa. E a gente sempre com 17, 18, 19 anos não quer ouvir, acha que não, imagina, tem que começar a pensar na carreira. Cara, agora eu sou falando por 17, 18, 19. Tá do outro lado agora. Agora eu tô do outro lado. É verdade, cara. Essa hora a gente tem que meter a cara. Se quebrar, fazer o que for, cara. A infância é essa correção da vida, né? Tipo, é lá que a gente quebra a perna, cai, não sei o que, lá, tipo, é lá que a gente constrói a musculatura, inclusive. Musculatura e o corpo quando fica doente e a imunidade, né? E é isso, cara, 16, 15, 16... Deveria ser o mesmo para a parte profissional. Exatamente. Né? Eu tô doidinho para montar um negócio, tô para comprar uma franquia, por uma situação do valor que a franquia vai dar pro imóvel, e a ideia é que meus dois filhos de 14... Cara, eu falei com eles ontem, falei com meus dois filhos de 15 anos, falei, cara, não quero ser meu sócio? Tipo, botar os moleques pra se ferrar, tipo, cara, porque isso vai dar bagagem pra vida dos caras, entendeu? Sim, então isso é muito importante, concordo sim. contigo, 100%. João, obrigado demais, Imagina, cara, a JRS aí tá enorme, tá crescendo, parabéns, né, parabéns por abraçar esse sonho não, mas tipo assim, abraçar esse teu propósito, né, e tornar ele verdade, mesmo sabendo da responsabilidade que é. Tu diz que não é, mas eu acho que é uma super responsabilidade ter esse sobrenome. Então, cara, parabéns mesmo, e obrigado por desprender e gastar um pouquinho do teu tempo para conversar um pouco, contar essa jornada. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ramada, por ter me ajudado aí a tocar. Pô, tá lindamente, tá. Eu acho que eu vou deixar só o Pancho Ramada. Não tenho mais o que fazer aqui, eu não consigo contribuir com mais nada. Tá certo. Galera, vocês que estão aqui, escutam a gente todos os dias, todos os episódios, toda terça e quinta, desculpa, não todos os dias. Obrigado demais, não esqueçam de compartilhar, escreve um pouco do que você achou desse episódio, principalmente se você já é cliente, né, da JRS, fala um pouquinho do como é que foi a experiência para ti, não esqueça de curtir, comentar e não esqueçam de também seguir nas redes sociais, Sidney Ramada. É isso aí, Sidney Ramada, com Sidney com D mudo Y no final e Ramada com H, tá? Real Rafa Silva, podcast ATDQN, dá as tuas redes sociais. Menos da Madeira. Menos da Madeira. Não, da camisaria JRS, sob medida, mas se botar JRS já vai aparecer ali. O site é j-res.com. Tua rede social pessoal? Pessoal, mas enfim, João Res. Da Madeira? Da Madeira é Eucalipto. Eu.calipto. Pô, olha que massa. Adorei essa ideia. Obrigado mais uma vez por trazer e escutar a gente até agora. Tamo junto.